Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Como que vocês estão? Bem, graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor aqui em 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Palavra do Senhor viva e eficaz, né? Espada que penetra lá no mais profundo. Vamos então ficar de pé? 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Nós vamos usar talvez algumas outras referências, mas aí os irmãos não precisam ficar de pé. Tá assim a palavra do Senhor nessa Bíblia aqui. Diz assim: mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não ganhou o que o Senhor lhe ordenou. Só até aí, irmãos. Deus abençoa, pode sentar. O que o Espírito Santo falou mais ao meu coração está aqui na parte B do verso 14, que diz assim: olha, o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Nós aprendemos que o critério de Deus para a escolha, ela é bem diferente da nossa. Nós nos impressionamos primeiramente com a aparência. Vamos lá, não vamos ser, levianos, é verdade. Quando nós vemos alguém, aquela pessoa, ela nos impressiona, ou para coisa boa, ou para coisa ruim. Não é verdade? E quando a imagem, quando a nossa visão, o sentido da visão nos imprime uma impressão, geralmente faz jus àquele ditado, né? A primeira impressão é que fica. E para quebrar esse paradigma de primeira impressão, só mesmo a convivência diária. Quem já passou por aquela experiência de falar assim: nossa, você não é como eu pensava que você era. E isso tem a parte boa e ruim, tá vendo? Às vezes a gente pensa que a pessoa é magnífica, nossa, que legal, que pessoa bacana. Você convive ali um pouco, você já, não era como eu pensava que era. Só que o critério de Deus é diferente da nossa. O critério do Senhor, ele busca para si um homem que está alinhado ao coração dele. Mas como? Como que eu posso? Como que eu devo alinhar o coração de Deus, uma vez que o Senhor está em busca de gente assim? A palavra do Senhor está dizendo, olha, o Senhor buscou. Quando a gente busca, significa que a gente fica olhando, percebe-se fulano, como que é o coração dele? Como que é o coração dela? Será que nessa manhã o Senhor aqui, olhando para cada um de nós, vai achar em nós um coração que deseja realmente estar alinhado ao dele? Glória a Deus. Será que o meu e o seu coração está alinhado com aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós? Alinhar o nosso coração ao coração de Deus é permitir que Ele mude em nós aquilo que ainda resiste à vontade dEle. Coisa que a gente faz, irmão, vamos dizer a verdade, somos resistentes. Isso aqui eu não abro mão. E geralmente, essa resistência, ela é de pequenos ajustes, sabia disso? É aquilo que a gente olha e percebe, isso aqui não tem nada a ver. Queridos, que nós possamos levar esse nada a ver realmente diante de Deus e perguntar para Ele se realmente isso não vai fazer a diferença para que nós possamos cumprir a vontade dEle. Porque nem sempre o problema está no que estamos vivendo, mas no que ainda está desalinhado dentro de nós. O que está desalinhado em mim e em você? Saul tinha posição, mas Davi tinha coração. Entende isso? Não é a posição que impressiona Deus, não é o exterior. Não estou fazendo jus que o exterior, então, missionário, então o exterior eu posso andar de qualquer forma, me vestir de qualquer maneira, não. Quando um coração, o interior está alinhado com Deus, isso é visto exteriormente, mas não é o principal critério.
Nós temos que deixar isso muito claro. Aqui, nesse momento, no ciclo de oração, Deus não procura quem canta bonito, quem ora bonito, ou ora mais alto, ou ora mais baixo. A Bíblia diz: estou à procura de um coração que deseja estar alinhado ao meu. Alinhado ao meu. Alinhado ao meu. A pergunta é: queremos estar alinhados ao Senhor? Tem muita gente, eu quero. Mas na medida que põe à prova aquele desejo da nossa carne, tem hora que, não é bem assim. Então nós precisamos de ter um coração alinhado para aprender o que é obedecer acima da nossa própria vontade. Aqui em 1 Samuel 15, 22, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Foi exatamente o que aconteceu na vida de Saul. Errou, teve que sacrificar. Só que uma vida de obediência, ela glorifica mais a Deus, porque nós não sofremos a consequência do pecado, embora haja perdão, mas a consequência fica. Ontem foi falado muito claramente isso na escola bíblica dominical. Alinhar o coração a Deus exige obediência. Muitas vezes queremos oferecer a Deus aquilo que é visível, mas Ele está pedindo algo mais profundo, uma submissão. E isso geralmente não é tão visível assim. Saul, ele queria manter uma aparência de espiritualidade, mas o seu coração estava totalmente desalinhado. E não aconteceu só na época de Saul. Lembra do povo de Israel que jejuava, punha aquela aparência de coitado, eu estou sofrendo. E aí ia no templo, adorava aquela coisa maravilhosa. E daí o Senhor usou um profeta e falou assim: vocês só têm aparência de adoração, mas o coração está longe de mim. Está longe. Queridos, eu fico, isso toca tão profundo no meu coração, porque a volta de Jesus vai ser semelhante a isso. O Senhor, Ele vai sondar, não é apenas aquilo que eu e você fez para Ele, no serviço, mas a motivação pelo qual nós trabalhamos para Ele. É o coração alinhado. Coração alinhado é coração obediente, é aquele que diz: mesmo que eu não entenda tudo, vou obedecer, eu vou andar, eu vou marchar, não estou entendendo nada, mas eu estou indo, por causa do coração e da fé que foi gerado através da obediência. Isso é muito forte. Nem sempre obedecer é confortável. Eu tenho audácia de dizer que nunca é confortável. É igual quem está doente já tomou aquela injeção antiga, nem sei se toma mais, a tal da Bezetacil. É triste, não é? Dói demais. Só que o benefício dela depois é satisfatório. Aquela dor é curada. Obediência na mesma forma. Ela causa ali início um desconforto, até uma dor. E ali, às vezes, a gente não concorda. Porque, a obediência a Deus, a maioria das vezes, ela vai estar contrapondo uma lógica humana. E nós aqui, nós somos seres visuais, estamos num mundo de matéria. É natural o ser humano procurar a lógica das coisas. Entende? Não, mas isso aqui não tem lógica. E o Senhor não nos chama para viver na lógica. Ele nos chama para viver na obediência da palavra. Porque a nosso olhar, a nossa visão, ela é muito limitada. Ela é pequena. Agora, só que quando nós temos consciência de quem o Senhor é, nós nos jogamos, nós confiamos e vamos em diante. Gálatas 1:10 diz assim, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Um dos maiores desafios do nosso tempo é não perder alinhamento por causa da opinião dos outros. Tem pessoas que agem se estiver agradando A, B ou C. Mas antes de agradar o homem, o que precisa estar alinhado em nós, se aquela atitude está agradando ao Senhor. Quem quer viver o coração de Deus vai precisar decidir a quem deseja agradar. E sabe qual é a primeira pessoa que a gente desagrada? Nós, o nosso ego, o nosso orgulho. Ele precisa ser ferido sim.
Porque se o orgulho, nosso ego, não for ferido, geralmente, dificilmente estaremos alinhados à vontade, obediência e submissão a Deus. Tanto é que Jesus falou assim, olha, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O mais difícil é negar a si mesmo. É negar o direito que a gente tem legalmente de lutar a favor de a causa que a gente tem direito dela. E aí você abre mão porque o Senhor fala assim, fica quieta, eu vou lutar por você. É triste, não é? Ainda mais num mundo tão injusto como esse, de leis tão injustas, onde beneficiam a minoria. Quando você olha, cresce em nós uma indignação, você fala, e o Senhor fala, sou eu que luto por você. Quando o Senhor diz, obedece. Ele faz, e a justiça dele, quando é manifestada, não se compara ao que nós desejávamos fazer para nos autoproteger. A justiça dele é muito mais pesada na vida daquela pessoa que talvez te trouxe algo ruim. Então calma teu coração. Ah, Deus não está vendo? Está vendo. Alinha o seu coração ao coração de Deus. Quem está alinhado com Deus não vive de aparência, vive de verdade. Não podemos buscar aplausos de homem, mas busca a aprovação do céu. E às vezes a aprovação do céu é ficar calada, é submeter. Ah, mas você é boba demais, você não fala. Eles não sabem que temos um Deus que luta por nós, que fala, que nos justifica. O Senhor nos justifica. Estamos num tempo onde as redes sociais, alguém atrás de uma tela, ela cria força, ela cria coragem, e ali ela fala o que ela quer. Não é verdade? Nos comentários a pessoa cria uma coragem danada. Só que tem tempo que o Senhor fala assim, para que você vai manifestar sua opinião? Não vai mudar em nada o que você vai falar. Só vai te prejudicar. Então é quando nós dobramos os nossos joelhos e falamos para o Senhor. E o Senhor justifica. E Ele se faz direito. E Ele se faz justiça por nós. E concluindo, irmãs. Hoje Deus continua procurando corações segundo o seu coração. Nos corações cheios talvez de aparência, mas o Senhor procura coração que tenha disposição. Não tem a ver com perfeição, porque jamais o Senhor iria encontrar um coração nesse nível em nós humanos. Mas o Senhor deseja, Ele procura um coração que tenha disposição de estar alinhado ao dele. Talvez as áreas em nós que precisamos ser alinhadas. O que, missionária? Pensamentos, as nossas emoções, motivações, reações e decisões. Que nessa manhã o dia está apenas começando. Estamos aqui, há 15 minutos para terminar. Mas o Senhor está nos chamando para esse lugar de ajuste espiritual através do nosso coração, através daquilo que a gente pensa. Porque os nossos pensamentos, é assim, nós vemos, aquela visão causa sentimentos e emoções que vira pensamento e pensamento que vira ação de novo. Então nós temos que vigiar. Existe um pensador que diz assim, que o problema não é o passarinho voar na nossa cabeça, mas ele fazer ninho. Só que ele só faz ninho se deixar. Pensamentos ruins, ele pode até surgir, mas permanecer é uma escolha nossa. É uma luta diária contra isso. Então, olha, esse pensamento não está alinhado à palavra. Por isso que o conhecimento da palavra é primordial. Porque aí não entra o achismo. Ah, eu acho que isso é certo. Ah, eu acho que aquilo é errado. Quem é servo de Cristo, quem é cristão autêntico, que procura estar alinhado, não é a minha opinião. É a palavra que vai balizar os meus pensamentos e atitudes. É isso que é viver debaixo da palavra. Sermos cristãos autênticos e verdadeiros. Não é nós, não somos nós, perdão. Mas é a palavra que vai norteando pensamentos, atitudes e decisões. Isso que é estar alinhado. Saul não entendeu isso. Davi entendeu. Davi pecou demais. A questão não é o pecado, mas não é cair, mas a disposição que temos de levantar. E o levantar, a Bíblia diz, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É olhar para cima e dizer, Senhor, eu preciso.
eu quero e eu vou continuar buscando essa presença. Buscando, não está alinhada, não estamos assim ajustados, mas a busca desse ajuste que não pode morrer no nosso coração. Não pode. Não, olha, não estou como Deus quer, mas eu vou buscar. Eu vou continuar, eu vou lutar até morrer. Eu estava falando isso para o Senhor, eu falei, Senhor, eu sei que eu estou longe de ser o ideal, para que o Senhor possa me usar com poder e graça. Mas eu vou morrer tentando. Eu vou morrer tentando te agradar. Eu vou morrer tentando melhorar dia após dia. Eu não vou. Porque tem pessoas que, eu não dou conta mesmo, aí larga tudo. Não, nós temos que buscar sempre, sempre, sempre. Porque o Senhor sabe que nós somos pó. Nós somos fracos mesmo. Não estou dando aqui evasão para fraqueza. É fraco, então vamos fraquejar. Não, é fraco, reconhece sim, sou fraco. Mas o Senhor é o Deus que nos levanta e põe de pé. Ele fortalece o nosso coração, Ele alinha. O mesmo Espírito que agiu na vida de Davi, é o mesmo Espírito que está sobre nós. E hoje, naquele tempo, o Espírito, ele vinha como Sansão e saía. Ele não era permanente. Depois de Jesus que ele tornou permanente. Jesus veio, teve a ascensão, e aí Jesus enviou o Espírito Santo. Esse Espírito que na época dos profetas não era permanente neles, hoje em nós gente, olha que maravilha! Os profetas desejou ter esse Espírito permanente e não foi revelado para eles. Foi revelado para nós. E só que a gente não dá valor nisso, parece que, sabe... A gente se acostumou tanto, não podemos nos acostumar com o Espírito Santo, não podemos nos acostumar com a palavra, não podemos. Muita gente fala, se eu tivesse vivido lá no tempo de Cristo, como eu queria estar perto dele. Irmãos, eu não queria. Eu queria mesmo a época de hoje. Eu não queria viver no tempo de Davi, eu não queria o tempo de Moisés, ver aqueles milagres, não queria. O tempo é esse, o melhor, sabe por quê? Eles desejou o Espírito Santo permanente. Só que isso foi revelado a nós. A mim e a você. A mim e a você. Isso é extraordinário. Ao invés de muita gente até compõe hinos dizendo, quando eu chegar no céu eu vou sentar do lado de Abraão. Eu vou fazer um monte de perguntas. É o contrário. Quem vai sentar perto de nós é Abraão. Moisés que vai sentar e vai falar assim, ei igreja, me conta aqui, como que era ter o Espírito o tempo todo com vocês? Fala pra mim, o que era, o que acontecia lá? Porque na nossa época não era assim. Oh irmãos, isso é poderoso demais. O que o Senhor deu pra nós, aquele pessoal não tinha, sabe? Essa permanência, sabe? Esse desejo de ver o Filho de Deus, esse desejo de ter Jesus. Eles queriam, mas não foi revelado a eles, mas a nós. O plano perfeito de Cristo. Isso é maravilhoso. Precisamos de valorizar. E valorizando, o Espírito Santo vai alinhando o nosso coração ao coração de Deus. E ali as coisas vão acontecer e aí nós seremos representantes de verdade do nosso Cristo nessa terra. Isso é o que é o mais importante. Deus abençoa cada um dos irmãos. Aleluia, glória a Deus.